Olá, seja muito bem-vindo a mais um Identidade. Espero que você esteja bem. Eu sou a Gabriela Frontini e como é bom ter a sua companhia aqui, viu? Você já sabe que todas as terças e quintas temos um encontro marcado para conhecer histórias que nos lembram como Deus cuida de nós e hoje não será diferente. O Carlos Alberto Ferri já tinha uma carreira estável, porém ele decidiu ouvir o chamado de Deus. Ele enfrentou desafios em relação ao sábado e viu a sua vida ser completamente transformada quando entregou todos os planos nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que a história do Carlos vai te lembrar do cuidado de Deus que Ele tem por você também, viu? Então aproveita que nós vamos para um rápido intervalo, já ajeita as coisas aí no seu sofá para conhecer mais dessa história. É bem rapidinho, o Identidade volta já. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida já tem um caminho certo, com todos os passos bem definidos. Mas em alguns momentos, Deus nos chama para seguir em outra direção. E é aí que a gente precisa parar, confiar e recomeçar. Hoje, o Carlos Alberto Ferri vai compartilhar com a gente uma história cheia de aprendizados, escolhas importantes e encontros especiais com Deus. A trajetória dele nos mostra que nem sempre os planos de Deus começaram do jeito que a gente imaginava, mas que passo a passo ele vai nos conduzindo. E mesmo quando tudo parecia incerto, o Carlos aprendeu a confiar que Deus estava guiando cada decisão. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no Identidade, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é nosso, uma alegria compartilhar uma história que Deus dirige. Verdade. Antes da gente começar a contar um pouco mais da sua história, eu quero começar com uma dinâmica. A produção preparou para a gente nessa caixinha algumas palavras, eu vou entregar para você. Sim. Você pode escolher 3 delas que lembrem ali algum momento da sua história, alguma parte que foi relevante na sua história e contar o porquê que você escolheu essas 3 palavras. Então fique à vontade, tem algumas delas aí. Vou te dar um tempinho para você ver. E o que elas representaram, né, na sua caminhada aí ao longo desses anos todos. Muito bem. Obrigado. Olha, que palavras. É, né? Nossa. A primeira delas é propósito, depois coragem e, por fim, fé. Essas 3 palavras significam muito. E olhando para elas, vem assim um filme na cabeça. E eu queria dizer que quando nós escolhemos servir o Deus, eu sempre ando com a minha Bíblia. Deus fala conosco e se revela de uma maneira assim que a gente não acredita. É verdade. Quando eu era um policial rodoviário estadual, trabalhando, concursado. Uma carreira já estável. Uma carreira estável, consolidada, já tinha ali tudo planejado, uma aposentadoria já direcionada, mas naquele momento Deus toca no coração. Por quê? Eu vivi um dilema e as palavras aqui elas vão tratar. Qual é o propósito? Carlos, qual é o seu propósito na polícia rodoviária? E eu ficava pensando, eu posso ajudar pessoas, não só fiscalizar trânsito. Sim, orientar, socorrer, estar à disposição para uma ação preventiva, evitando acidentes. Mas aí Deus disse assim, qual é o propósito? Quando essa palavra vem à mente, eu conversava com a minha esposa, a Luciane, e a gente dizia assim, será que esse é o plano de Deus para a nossa vida? E isso foi me incomodando e eu fui tendo ali algumas dificuldades. Uma dificuldade com o sábado, uma escala que acontece. E veio a dúvida, nós precisamos de segurança. Precisamos do auxílio da entidade Polícia Militar Rodoviária. Sim. Enfim, será que não seria legítimo? Isso foi mexendo comigo
estudando a palavra, e eu escrevi um dia uma carta para a TV Novo Tempo, pedindo orientações. Olha que interessante. É. E aí, quando a resposta veio, eu sentei com a minha esposa, com a Luciane, e olhando aquilo lá, eu fiquei decepcionado. Não era o que você esperava. Não era. Porque o que eu esperava? Carlos, faça isso, faça aquilo outro, cuide. Uma ação bem pontual. Bem pontual e dirigida. E não foi assim. Não é assim. Com Deus, não é assim. Com Deus é fé. E Deus se revela por meio da Bíblia, de pessoas, mas que você possa exercer a fé e acreditar. Porque a experiência da salvação, ela é individual. Individual. Nós podemos ajudar coletivamente, indicar, proporcionar meios, mas a fé e a salvação, ela acontece para mim e para você de uma maneira diferente. E para você que nos assiste também, isso é fato. E aí eu olhava para aquela resposta e falava, como eu queria uma orientação. Mas Deus pede o quê? Você tem que decidir. E eu olhava uma escala que acontecia no sábado, e eu olhava para a resposta que veio, no fundo, a decepção aconteceu. Tempos depois, a minha esposa, o meu sogro, apoiando, vamos orar, vamos pedir para que a igreja apoie em oração. E nós fomos em oração, mas chegou um momento assim que esta palavra... Coragem que era preciso, né, Carlos? ela veio à tona. Se você chega numa encruzilhada, olha para um lado, olha para o outro, para onde ir? E aí a coragem precisa para tomar uma decisão. E naquele dia nós oramos e falei com a minha esposa, com a igreja, olha, eu tenho uma escala para o final de semana e eu vou faltar. Eu tomei a decisão. Mas ela acarreta problemas. Quem viveu, conhece o militarismo, sabe o que eu estou dizendo. Sim, você acaba sendo punido por uma falta, né? Exatamente. Isso é uma falta grave. Faltar ao serviço é gravíssimo. Eu trabalhei 5 anos na Força Aérea e depois 12 anos na Polícia Rodoviária. E nesse desenvolvimento, quando a coragem veio à tona e nós decidimos, eu faltei àquele serviço. Fui para a igreja, com um espírito um tanto quanto abatido, pesado, mas com fé. Porque o propósito de Deus já estava estabelecido na minha vida e na vida da minha esposa. Nós não tínhamos filhas ainda, nós temos 2 filhas. E decidimos. Fato é que não fui trabalhar naquele sábado. E quando eu cheguei depois, na segunda-feira, já pronto para a repreensão, e avisei a esposa, possivelmente eu nem volte, por conta de alguma situação de já ter que cumprir uma sanção, né? E a sanção, ela é de reclusão. Cheguei lá, procurei, nada. Eu perguntei para o pessoal, poxa, vocês viram? E tem alguma coisa que aconteceu no final de semana? E todos diziam, não, nada. O final de semana transcorreu naturalmente, tudo tranquilo. Falei, não pode ser verdade. Olhei lá num ambiente onde as ocorrências ficavam todas postas e eu olhava uma por uma. Procurando seu nome Procurando meu nome na ocorrência. Querendo, parece que, talvez desconfiando de que tudo estava tranquilo, que Deus estava no controle. Mas olhei, nada. De repente, um colega chega e eu disse assim, você não trabalhou no final de semana? Sim, trabalhei. O que aconteceu? Ele falou assim, olha, teve um policial que não pôde comparecer, não sabemos o motivo, mas houve um reajuste dentro da equipe, onde todos cobriram aquela falta de uma maneira que ninguém sabia explicar. Nossa. E o final de semana transcorreu tranquilamente, inclusive sem ocorrências graves naquele plantão. Deus esteve e estará no controle o tempo todo. Verdade. Basta propósito, coragem e fé.
Agora, Carlos, você mencionou aí sobre a questão da guarda do sábado, que era um desafio para você dentro da polícia, mas você nem sempre foi adventista do sétimo dia, nem sempre foi um guardador do sábado, né? Como é que essa mensagem chegou na sua vida? Exatamente. A minha família é de origem católica e eu estava, bem da verdade, bem distante da igreja adventista. Eu nem sabia que existia essa religião, essa denominação. Em um determinado momento eu recebi um convite para conhecer a igreja adventista. Eu achei muito estranho à época, pensando, como pode ações dessa natureza, com essa complexidade, poder permear a vida de pessoas e eles, por consequência, serem felizes, terem proteção? Eu achava muito diferente. E aí eu fui até essa igreja, entrei naquela, eu me lembro assim como se fosse agora, entrando, mas achei muito diferente. E eu tive uma experiência muito negativa. Porque talvez as pessoas ali, naquela época, não estivessem preparadas para receber uma visita, naquele dia especialmente. Sim. E eu fiquei meio que, assim, invisível. Desconfortável. E eles tinham a rotina deles, uma rotina linda, programas acontecendo, e eu fiquei ali. Fato é que eu conheci a igreja nesse dia, foi em dezembro de 1993. O batismo aconteceu só em 99, depois de um período longo de estudo profundo da palavra. Sim. E quando eu tive a certeza plena que aquela igreja, lá daquela cidade, ou seja, a igreja adventista do sétimo dia, a igreja verdadeira que tem os seus princípios, aí que eu me entreguei ao batismo. Então, eu já me batizei já com 24 anos. Já adulto. Já adulto. Enfim, e a minha vida foi acontecendo nessa dinâmica. Mas eu demorei um tempo razoável, porque eu estava estudando a palavra juntamente com os irmãos, e assim o tempo passou e eu conheci o sábado nessas circunstâncias, com uma visita ocasional. Mas isso é extremamente interessante porque a gente precisa tomar essa decisão com muito raciocínio lógico mesmo, né? Não pela emoção. Não pela emoção. Então foram anos de estudo para você tomar a sua decisão, assim como foi para mim também. Eu fiquei mais de 2 anos estudando a Bíblia com uma família, até que ao estudar depois as profecias de Daniel e Apocalipse, aí eu me convenci e falei, não, realmente acho que essa daqui é a igreja verdadeira. E aí eu me batizei. Mas preciso muita seriedade para tomar uma decisão tão importante como essa. E dentro da decisão e dos caminhos de Deus, Deus vai preparando tudo. Porque naquela igreja, tempos depois, anos depois, bem na verdade, no primeiro dia, a minha esposa, a minha futura esposa estava naquela igreja. Olha aí, Deus conduzindo Deus todas as conduzindo coisas. tudo. E a Luciana estava lá, mas a gente não teve assim um contato. Depois os contatos foram acontecendo assim, porque a igreja promove encontros dos jovens, mas era coisa muito distante. Fato é que Deus já havia preparado um local, uma igreja e uma família para que eu pudesse. Olha que bênção. A nossa conversa aqui com o Carlos continua no próximo bloco. Eu quero te lembrar que nós estamos no mês de doação do Anjos da Esperança, viu? E com a sua ajuda nós podemos imprimir e também enviar a nova edição da revista Esperança Eventos Finais. Então, assim, muitas pessoas sedentas pela verdade, como um dia o Carlos esteve e eu também, vão encontrar respostas que elas estão procurando. Convido você a doar agora mesmo pela chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, que aparece aí para você. Sou anjo, sou Novo Tempo. O Identidade faz uma pausa rapidinho e volta já. Identidade de volta, hoje estamos conversando com o Carlos Alberto Ferri. No bloco anterior, ele estava ali nos contando sobre a sua trajetória na polícia e também as dificuldades que ele enfrentou durante um período com relação à guarda do sábado. Depois ele encontrou, já estava ali casado em outra cidade, decidiu se mudar para Engenheiro Coelho, Carlos. E essa foi mais uma prova ali, né? Mais um momento que você precisou ter coragem, porque estava mudando toda a sua vida. Exatamente. Nós morávamos em Engenheiro Coelho, em Pirassununga, nos mudamos para Engenheiro Coelho porque o desejo era servir a Deus integralmente. E só que nem sempre é como pensamos e nem imaginamos. Mas nesse momento você ainda estava na polícia? Estava na polícia
trabalhando na polícia por escala, 12 por 24, 12 por 48. Ou seja, um dia trabalhava durante o dia, no outro dia trabalhava à noite, folgavam 2 dias. Então, essa era a rotina. E eu fui para fazer o curso de teologia. Mas não é como nós queremos. E é no tempo de Deus. Naquela ocasião, eu não consegui, eu fiquei no excedente, na lista. Para teologia. Para teologia, tem a lista classificatória e tem um número e eu fiquei depois desse número de corte. Fato é que eu encontrei com uma pessoa, uma história interessante, encontrei com uma pessoa que eu não tinha amizade. Quem conhece o NASP Campus Engenheiro Coelho, no prédio do ensino superior, tem ali algumas catracas que separam a parte externa da parte interna. E eu cheguei ali, naquele local, uma pessoa se aproximou e ela falava, olha, o meu pai falou de você. E eu olhei assim, poxa, não conheço você. Ele falou assim, meu pai conhece o seu sogro, é lá da igreja de Pirassununga, e me contou que você quer estudar aqui. Eu já policial, né, casado, havíamos ali, eu e a Luciane, minha esposa, decididos a mudar para Engenheiro Coelho e uma vida de dedicação a Deus. Ele falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, teologia. Eu quero servir a Deus integralmente no curso de teologia. Mas eu fiquei no excedente, não vou ser chamado. Mas vim aqui para me entregar por meio de um outro curso, de uma outra profissão. E ele perguntou assim, sem me conhecer e eu sem conhecê-lo. Ele falou, qual é? Eu olhei para ele e falei assim, engenharia civil. Eu gosto de números, da matemática, quero essa profissão. Aí ele falou assim, olha, nós temos já aqui um corpo de engenheiros, na união, na associação, enfim, você não teria outra profissão para escolher, para servir a Deus como você está dizendo? Eu pensei um pouquinho e falei assim, posso fazer administração de empresas. Será que a igreja não precisa de administradores? Portanto, eu me coloco à disposição por meio deste curso, desta profissão. E ele disse assim, não, a igreja já tem muitos. Nossa. Você não tem uma outra profissão? E eu pensava assim, ele nem me conhece, eu não o conheço. Como que ele fala isso? Está me, assim, desestimulando. E eu falei assim, amigo, não tenho não. Ele falou assim, mas você não disse que quer servir a igreja? Trabalhar para Deus? Eu falei, sim, esse é o meu propósito, o meu e da minha esposa, por isso que eu estou aqui. E ele falou assim, faça o curso de Direito. Eu falei, não, Direito não. Eu sou policial rodoviário, lido com leis, eu quero uma outra coisa, eu quero sair dessa situação e migrar para uma outra área, para a área religiosa. Ele falou assim, você disse que quer servir a igreja e a igreja está precisando de profissionais nesta área. Eu falei, é verdade? Nossa. Ele falou, sim. Nós dois não nos conhecíamos. Saí dali, entrei na secretaria e me matriculei no curso de Direito. E a partir de então, eu fiz o curso de Direito no NASP Campus Engenheiro Coelho. Que curioso como Deus usou essa pessoa que você mal conhecia para te dar esse recado enfático, né? Qual era a área que você deveria seguir ali. Exatamente. Olha aí, gente, a confiança em Deus, ela nos ajuda a ter paz no meio dos desafios. Tenho certeza que alguma dúvida bateu ali na cabeça do Carlos, mas ao mesmo tempo acalmou o coração dele. Porque a gente sabe que Deus está do nosso lado e cuida de nós. E isso também nos motiva a viver de acordo com os seus valores, sabendo que a sua vontade é sempre o nosso melhor, para o nosso melhor. E se você quer conhecer mais sobre os valores que Deus nos deixou, eu quero que você peça a revista Esperança Eu Creio, que está aqui na minha mão, que ela vai mostrar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. É só você mandar uma mensagem para o 0 operadora 12 98244 4449. Esse material vai chegar de graça aí para você. Nem o envio você vai precisar pagar, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. E você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, como o Carlos, colocando sempre em oração, foi entendendo qual era o caminho. E você ingressou então no curso de Direito, e eu sei que você não fez só Direito, mas você cursou mestrado, doutorado, e também foi se especializando nessa área, né, Carlos? Exatamente. Então eu me dediquei completamente entendendo que Deus estava dirigindo. Mas o fato principal não foi o ingresso, foi quase que no término do curso. Porque ao terminar, está ali no último ano, já ali com o exame da ordem feito, aprovação,
A administração do campus Engenheiro Coelho me convida para um diálogo. E eu e a minha esposa, nessa época, já com uma filha, que nasceu em 2007, nós chegamos em Engenheiro Coelho em 2007 e ela nasceu em novembro de 2007. Então, tínhamos uma criança pequena. Mas eu e a minha esposa fomos para esse diálogo com a administração. E, rapidamente, a administração disse o seguinte: queremos contratá-lo. Eu disse, eu também quero ser contratado. Mas eu preciso deixar o cargo público para fazer, então, parte do NASP, da Igreja Adventista. Eles disseram, calma, vamos pensar. Fato é que demorou quase um ano para se concretizar. E o passo de fé vem agora. Porque quando eu recebo de fato a ligação e falo assim, ó, dê um pulinho aqui, a vaga está garantida e o emprego está certo. E eu falei para minha esposa, louvado seja o Senhor. E eu fui rapidamente lá para o NASP Campus Engenheiro Coelho. E ao receber a proposta, eu olhei a proposta, abri a proposta. E eu disse, tá bom. Eu vou em casa comunicar à minha esposa. No fundo, eu estava indo buscar o apoio da minha esposa. Eu não posso fazer nada sem ela. Fui e nós oramos a Deus. Porque a proposta era a seguinte, trabalhar apenas 20 horas, com um salário bem reduzido, porque é um salário de ingressante num cargo inicial. E eu olhava para a carreira policial militar rodoviária. Já consolidada, com um bom salário, possivelmente. Exatamente. E olhava, 20 horas, um salário assim, não sei, bem pequenininho. E eu falei para a esposa e ela falou para mim, nós não viemos aqui para esse motivo. Você não queria trabalhar para Deus? Te lembrou do propósito. E ela me lembra do propósito. Eu falei, sim, mas é isso que nós viemos buscar. Então, junto com a minha esposa, em oração, nós aceitamos. Porque não tem eu aceito. É nós aceitamos, porque impacta toda a família com uma criança pequena. Sim. E eu voltei rapidamente e disse para a administração, eu aceito. Portanto, comecei a trabalhar 20 horas, a carga reduzida, 20 horas como um assistente, lá no curso de Direito. E as coisas foram acontecendo, Deus foi cuidando e eu me tornei professor daquele curso, fiz mestrado, fiz doutorado e eu e a minha esposa, ela me acompanha em tudo. Nós fomos para a Itália, eu fiz um módulo do meu doutorado na Itália. Olha que interessante. Foi assim, por Deus. Voltamos, consegui ser um coordenador adjunto, depois eu fui coordenador do curso de Direito, depois eu fui transferido para o NASP Campus Hortolândia, me tornei diretor acadêmico, retornei anos depois para o Campus Engenheiro Coelho como diretor interno e a igreja me nomeou como diretor-geral do NASP Campus Engenheiro Coelho. E eu falo sempre para os alunos, se você acredita, tem um propósito, coragem, fé, Deus vai trabalhando, mas você tem que se preparar. Sim, e se colocar à disposição. Se colocar à disposição. O que eu acho interessante na sua história, Carlos, é que você em nenhum momento falou isso para a igreja. Você, em oração, colocou esse sonho e Deus foi abrindo as portas de uma maneira fantástica na sua vida. Então, quero muito te agradecer por ter vindo aqui compartilhar o seu testemunho. Tenho certeza que pode ser luz para muitas pessoas que estejam aí meio perdidas, sem saber o que fazer, mas eu não tenho dúvidas que colocando a vida nas mãos do Senhor, Ele vai conduzir da melhor forma como tem feito até aqui com você. Amém. Deus seja louvado. E é isso, gente. Olha que história bonita, de fé, de coragem, de um testemunho realmente poderoso do poder de Deus. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, Ele realiza muito mais do que aquilo que a gente sonha. Porque só Ele, que é o nosso Criador e o nosso Salvador, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então desafio você aí de casa, que através desse testemunho coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Pergunta para Ele, é esse o caminho, Senhor? É aqui que o Senhor quer que eu vá? Encontre propósito inclusive espiritual, porque a gente está aqui para promover uma salvação, para mostrar o Salvador para as pessoas. Então esse é o meu desejo para você. Agradeço mais uma vez ao Carlos e a gente se encontra aqui no Identidade sempre às terças e quintas com histórias inspiradoras como essa. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.